Terça-feira, 5 de junho, 11 horas da manhã, cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, profeta Elias, testemunha Marte do Apocalipse. Quero gravar um vídeo nesta manhã e estou aqui sobre a plataforma de entrada aqui da rodoviária de Campinas. Dar um vislumbre aqui para você dar uma olhada no local aqui, muito bonito, muito interessante. Eu quero gravar um vídeo nesta manhã e falar de um assunto extremamente interessante também. Dá uma olhada para você ver que coisa fantástica esse lugar. E lembrando aqui, aproveitando a deixa, eu vou dar uma introdução aqui, mas não vou falar especificamente desse assunto nesse momento, mas eu só quero dar uma deixa para você aqui. Tudo isso que você está vendo aqui, os prédios, o pontilhão, essa arquitetura, o urbanismo, toda essa paisagem que você pode ver, tem diretamente ligado, uma emanação do Eterno que cria todas estas coisas, desta forma exatamente que está configurado. No outro tempo eu vou falar num vídeo sobre essas coisas, mas agora o foco aqui é falar sobre este assunto principal. O assunto principal que eu quero tratar nesse vídeo é sobre o mecanismo de defesa do Eterno para com a sua integridade, da sua divindade. Um mecanismo que vai tratar sobre os reinos que o Eterno criou. E num outro vídeo também quero fazer uma prévia introdutória aqui para vocês. Eu vou estar falando sobre como se deu a origem da criação das consciências dos deuses, dos homens, como que originou e como isso se manifesta num efeito cascata. Deus, deuses e homens, profetas, servos do Eterno. No outro tempo eu vou estar falando desse assunto, mas a base que eu quero tratar aqui é sobre o mecanismo de defesa da integridade de Deus. Lembrando aqui novamente, eu quero deixar para você aqui enfatizado que o Deus que eu prego, a divindade a qual eu prego, é o Eterno, o soberano dos mundos. E o Deus que eu prego não é o Deus da Bíblia. Por que não é o Deus da Bíblia? Porque o Deus da Bíblia é uma sombra astral de quem é o Deus do profeta Elias de Campinas. Ou seja, o meu Deus, o Criador, o soberano dos mundos, ele foi relatado de forma sombreada, mitificado, naquele livrinho que você tem lá chamado Bíblia. Lá dentro das historinhas lendárias da cabala judaica, da Torá, do Zohar, do Tânia, toda essa literatura falando da religião protestante, judaica, cristã, vai estar tratando de Novo e Antigo Testamento. Então, Novo e Antigo Testamento eu já deixei muito bem claro para todos que é um livro lendário, ou seja, nenhuma daquelas histórias são reais, ocorreram, mas são fatos alegóricos, sombreados de revelações que os deuses pagãos copiaram do astral e mitificaram e colocaram nesta literatura híbrida chamada Bíblia, chamado Torá, chamado Zohar, Talmud, Tânia, etc e tal. Óbvio que diretamente foi colocada essa documentação na Bíblia, e aí ela reverbera através de outros documentos literários que são compêndio da Torá, do Novo Testamento, são literaturas de escatologia, literaturas da cultura judaica, que são o Tânia, o Zohar, o Talmud. Então, essas literaturas
ter muitas coisas excelentes. A própria Bíblia tem coisas excelentes, ensinamentos maravilhosos, porém, ela não é a verdade, só isso. Ela contém traços da verdade, ela contém extrato da lei divina, ela contém muitas coisas edificantes, porém, ela não é a verdade. Porque a verdade é a palavra que o profeta Elias vai trazer para vocês. E por que você consegue afirmar, profeta Elias, você poderá dizer que a Bíblia não é a verdade? Simplesmente pelo esclarecimento que eu vou te trazer agora. Se eu tenho um livro que é alegórico, um exemplo, se eu tenho uma parábola, a parábola é uma verdade? Não é uma verdade. Ela traz traços da verdade, ela revela uma verdade oculta numa simbologia, mas ela não é a verdade. Isso é tratado com um livro chamado Bíblia, que a Bíblia é a verdade, ela não é a verdade, ela contém verdades, ela contém mentiras, ela contém enganos, ela contém conspirações, contém extrato da lei divina, contém uma série de fatores. Porém, ela não pode ser dito que é a verdade. Quando que não pode ser dito que ela é a verdade? Após a minha aparição. Porque anterior à minha aparição, a Bíblia é a verdade. Só que quando o profeta Elias se manifesta agora, ele vem trazer a verdade, tirar da Bíblia, que é ali uma sombra astral das verdades, tirar os véus. Então ele faz um desdobramento literário, ideológico de tudo que está na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. E aí sim, agora nós temos a verdade, porque não tem mais filtro, não tem mais véu, não tem mais nada de alegoria, eu estou falando mais realidade. Então, o assunto que eu quero tratar hoje aqui é sobre o mecanismo de defesa da integridade do soberano dos mundos, da sua divindade. E qual é esse mecanismo? Como que funciona? Eu vou tentar trazer uma prévia introdutória para vocês aqui, muito interessante. O Eterno, num primeira instância, ele cria os deuses, lá na antiguidade. E os deuses, eu vou dar uma abertura aqui interessante para você entender as revelações muito profundas do ministério do profeta Elias de Campinas. Os deuses, tanto quanto os homens, são consciências. O que são consciências? Consciências. Como se fosse um circuito de memória de um computador, de um celular. São consciências em branco, onde não tem nada de conhecimento, mas é uma consciência, ou seja, uma plataforma de base aonde pode se assentar o conhecimento, como uma pessoa que é analfabeta. Ele é uma pessoa, um ser humano racional, que é a sua consciência, é o racionalismo, porém ele não aprendeu nada, então é uma consciência em branco, ou seja, que não tem nada escrito, que não tem nada ali ainda impetrado, ou seja, não tem nenhuma formação cultural. Então um analfabeto, ele é uma consciência racional, porém sem informação. Seria um computador sem programa, seria o sistema de um celular sem um Android, sem os aplicativos. Tem o celular, tem os processadores, tem toda a parte estrutura de arquitetura eletrônica, porém não tem nenhum aplicativo, não tem um Android, não tem nada para funcionar. Então é um aparelho. Da mesma forma, as consciências que o Eterno criou lá na antiguidade, lá na antiga lendária Atlântida e depois no antigo Oriente Médio e etc. Como Deus criou as consciências dos homens e dos deuses. As consciências dos deuses não têm corpo, ou seja, são seres atômicos, invisíveis, sem corpo, mas que em si tem diversas e centenas de tecnologia com eles. São seres mágicos. Por exemplo, ele não tem um corpo, ele é uma consciência. Seria, por exemplo, o profeta Elias, aqui, esse profeta Elias que você está vendo. Se eu ficasse invisível agora, eu seria ainda o profeta Elias, eu estaria invisível aos seus olhos. Porém, a minha consciência, a minha inteligência, a minha estrutura intelectual poderia fazer algumas coisas, mesmo eu estando invisível. Eu poderia dar alguns comandos, por exemplo,
Ô fulano, pega tal coisa para mim. Ô ciclano, faz tal situação para mim. Então, dessa forma são os deuses. Eles dão comando para as pessoas, seres humanos, fazer as coisas, porém eles não têm corpo, eles estão invisíveis aos olhos humanos. Agora, não é só isso não bastasse Deus ter criado os deuses dessa forma, sem corpo. A outra problemática mais terrível, de um ponto de vista assim, da nossa preocupação para com as nossas faltas, as nossas debilidades, é que os deuses, além de eles não ter corpo, eles são seres ultra tecnológicos. Como? Seres ultra tecnológicos. Por exemplo, quem tem um corpo tem os olhos, os dois olhos. Um deus pagão, um espírito, não tem olho, porque não tem corpo. Então como que ele vê? Ele vê por essas janelas? Não. Ele vê como aquela câmera que está ali, ó. Vou mostrar para vocês. Lá em cima da minha cabeça tem uma câmerazinha que ela é tipo um bujãozinho. Ela enxerga 360 graus, ou seja, ela pode ter até uma leitura tridimensional. Ou seja, ela enxerga para cima, para baixo, dos lados, em todos os ângulos, em todos os graus. Então um deus pagão não enxerga como ser humano, que só vê para frente, não vê o que está nas costas, não vê o que está em cima, não vê o que está embaixo. Eles enxergam de uma forma tridimensional. Ou seja, se um deus estiver aqui, ele está vendo em cima do meu chapéu, ele está vendo embaixo, ele está vendo dos lados, ele está vendo atrás, ao ponto que eu só estou vendo aqui a câmera. Então, além desta tecnologia de visão tridimensional, os deuses são seres atômicos mágicos que se locomovem à velocidade do som. Sabe o que é a velocidade do som? Digamos que entre 3 e 7 mil quilômetros por hora. 7 mil quilômetros em uma hora. Mais ou menos isso. Então a velocidade deles é incrível. Um deus pagão, ele consegue atravessar, por exemplo, do estado de São Paulo a Nova York, e digamos assim que em 30 minutos. Ao ponto que se ele fosse de avião, ele demoraria, vamos supor, 12 horas, 8 horas, não sei. Para você ter uma noção, mais ou menos, uma conjetura entre uma coisa e outra. Então o que acontece? Os deuses se movimentam a velocidade extremamente altas e enxergam tridimensionalmente. Então o que ocorre? Por exemplo, se você arrumar uma confusão com um deus pagão, o que vai acontecer? Você brigou com uma pessoa aqui que é um membro de uma seita, por exemplo, uma seita satânica. Você sai daqui, pega um carro, uma moto e vai andar daqui 15 quilômetros num ponto, o seu próximo ponto de parada. Quando você chegar lá, aquele Deus já chegou lá faz muito tempo. Aquela divindade já passou por lá, já fez tudo que tinha que fazer para preparar o caminho para a hora que você chegasse lá há muito tempo. Porque a velocidade deles são astronômicas. Aí tem uma outra problemática. Um deus pagão, ele consegue fazer, por exemplo, uma logística. Tá vendo essa rodoviária de Campinas? Tá vendo isso aqui? Se um deus pagão estiver aqui, ele consegue se comunicar com aquelas viaturas ali, tá vendo? Com as viaturas da polícia, com as viaturas do trânsito, com os taxistas, com a mulher da lanchonete, com a mulher do microfone que fala lá, que anuncia, com o camarada do banheiro. Ele consegue se comunicar em fração de segundo com centenas de pessoas num lugar. Então ele consegue manipular situações dentro de um ambiente. Um só Deus, não precisa de centenas nem de milhares. Ele consegue fazer centenas de coisas ao mesmo tempo, em frações de segundo, usando pessoas. Então, voltando ao assunto, só dei uma abertura para você ter uma noção do que é a tecnologia dos deuses. Mas voltando ao assunto atrás, como que essas consciências são criadas pelo Eterno? Porque eu quero falar do mecanismo de proteção e defesa que o Eterno tem da sua integridade. É um mecanismo. Essas consciências que são os deuses são criados pelo Eterno lá na antiguidade sem
entendimento. Então eles foram criados, a consciência eles têm uma alta tecnologia, uma ultra tecnologia, se locomove à velocidade do som, eles enxergam tridimensionalmente, eles conseguem, por exemplo, um deus pagão, se ele chegar aqui, ele consegue levantar aquele pontilhão ali e deixar o pontilhão no ar. Ele é um ser mágico. Como que ele vai fazer isso, profeta Elias? Ele usa dos métodos da física. Ele consegue mandar uma onda de ar, movimentar a física e fazer o negócio flutuar. Mudar a matéria do concreto e fazer a coisa ficar no ar. Simplesmente são seres mágicos. O que nós entendemos de física quântica, eles entendem muito, porque eles receberam emanação direto do Eterno. Mas esses deuses pagãos não sabiam essa física quântica, a matemática quântica. Eles não foram criados já com a inteligência. Eles foram criados como um celular, seres de ultra tecnologia, porém sem consciência, sem entendimento. Eles aprenderam com o Eterno. Então o Eterno emanou a tecnologia para os deuses, e os deuses foram criando engenharia, criando arquitetura, urbanismo, medicina, alquimia, tudo que vocês puderem imaginar. Desde lá da antiguidade, os deuses começaram criando a escrita, começaram criando as ferramentas mais arcaicas, mais remotas, mais primitivas, começaram criando as casas mais, as de palafita, etc e tal, começaram a construir até começar a movimentar o entendimento para eles compreender a arquitetura, para poder entender a engenharia, para poder começar a fazer aqueles prédios, as pirâmides antigas, os castelos. Então, aos poucos, numa velocidade muito rápida, aos poucos, o modo da gente falar, numa velocidade muito rápida na antiguidade, o Eterno emanou sabedoria de tecnologia em todas as áreas para os deuses, e os deuses materializaram toda essa tecnologia no que se vê atualmente construído. Então, por exemplo, você vê aquele pontilhão ali existe engenharia, existe arquitetura, existe urbanismo, existe uma série de fatores ali aplicado para construir aquela ponte, tá vendo? Da onde veio toda essa ciência para aplicar e construir aquele tamanho daquela ponte? Dá uma olhada para vocês verem. Isso vem antigo, lá da antiguidade, porque os deuses lá na antiguidade aprenderam com o Eterno as tecnologias e depois se debruçaram em laboratório que os próprios deuses criaram para aumentar o seu conhecimento tecnológico. Mas ali, quando os deuses estavam dentro dos laboratórios, lá na antiguidade, até no tempo agora mais próximo, desde a antiguidade até agora, os deuses, quando eles se debruçam dentro dos laboratórios para estudar tecnologia, o Eterno vai emanando sabedoria e conhecimento para eles. E num outro tempo, conforme o conhecimento deles vai aumentando, eles também vão criando, porque são consciências criativas. Vão criando, desenvolvendo outras tecnologias. Mas quando o Eterno percebe que está faltando algo, o Eterno emana aquela sabedoria para que os deuses criem as coisas. E você dirá para mim assim, mas para que Deus, o Eterno, soberano dos mundos, está dando conhecimento para os deuses criar todas essas coisas que a gente vê? Para quê? Porque tudo isso que você vê, dá uma olhada, tudo isso que você está vendo, está sendo criado, projetado para os filhos do Eterno, que herdarão as cidades, que herdarão os estados, que herdarão os tronos, que herdarão o mundo, as ilhas, os continentes. Então toda essa tecnologia será utilizada por nós. Por isso o Eterno trouxe na nossa frente os deuses, os reis da terra, os príncipes, para criar tudo isso que você vê que está disponível aí para você. Então, é muita coisa, e aí acaba falando outras coisas, entrando em outros assuntos, mas tem que focar, porque a minha mente ela divaga demais, porque muitas informações, e aí você pega um link de uma informação e aí acaba acessando outros links de outras informações, mas eu quero focar porque senão vai sair muito fora do que eu quero tratar. O que eu quero tratar é o seguinte: o mecanismo de defesa para com a integridade de Deus. Como isso funciona? Primeiro, Deus criou as consciências e criou o reino dos deuses pagãos.
O reino dos deuses pagãos administram as almas animal dos homens, que são os reis, os príncipes da terra, os tecnólogos, magos, cientistas, bruxos, feiticeiros, encantadores, os médicos, doutores, os literários, professores de pedagogia, os tecnólogos, cientistas, etc. e tal. Este é um reino que o Eterno criou para desenvolver tecnologia, para criar as nações, para desenvolver o mundo, para desenvolver a parte de captação de matéria-prima e desenvolver tecnologia, porque isso depende de uma tecnologia muito avançada para poder fazer, por exemplo, você pegar uma área territorial, retirar os minérios, retirar os metais preciosos daquele local e transformar isso em tecnologia, em celular, em televisão, em satélite. Isso demanda uma tecnologia imensa, muito grande. Por isso que o Eterno criou os deuses para fazer esse trabalho, que é muito pesado, demanda muita logística, muitas pessoas, muitos reinos para poder produzir toda essa tecnologia. Então o Eterno criou estes deuses, os reis da terra, para criar todas essas tecnologias. Aí o que acontece? Este é um reino, o reino dos deuses pagãos e das almas animal dos homens, que são os reinos da terra, os reis da terra, os príncipes. Aí o que ocorre? Em contrapartida, o Eterno cria os homens do Eterno, os filhos do Eterno, os descendentes do lendário Abraão lá da Bíblia. Em contrapartida, o Eterno cria o Machia, o profeta Elias. Em contrapartida, o Eterno cria os profetas, os sacerdotes, os levitas. Então, são reinos separados e distintos. Ou seja, o reino das nações, dos deuses pagãos, dos homens, das almas animal dos homens, e o reino dos profetas, que é o reino do Machia. É o reino do profeta Elias. O profeta Elias não nasceu há 2000 anos. Ele nasceu no tempo do fim. Por que ele nasce no tempo do fim? Porque é no tempo do fim que tudo vai estar pronto. Todas as tecnologias disponíveis, tudo vai estar pronto. Então lá, tomando mais uma ponta aqui para não sair, não ficar sem sentido, a Bíblia, tudo que está descrito ali é uma sombra astral que os deuses copiaram, captando as informações do que ia se desenrolar nos últimos dias e colocaram de forma mitificada na Bíblia. Então está relatado ali na Bíblia que ia acontecer os últimos dias, que nos últimos dias se daria a restauração dos mundos, que o reino dos mundos, lá no livro de Daniel, seria entregue ao povo dos santos, que o Machia viria para tomar o reino do mundo. Então isso está ocorrendo agora, porém ali na Bíblia está de forma mítica, de forma mitificada. Então o Eterno primeiro vem, cria os deuses da antiguidade para desenvolver a letra, a escrita, as tecnologias, para desenvolver tudo que você pode imaginar de desenvolvimento de engenharia lá na antiguidade, e depois desenvolver agora nos últimos dias atuais tecnologia de comunicação. São satélites, as televisão, celulares, tablets, smartphone, etc. e tal. Câmeras de monitoramento, o aparato militar astronômico, sistema de segurança pública, de sanitarismo e etc. e tal. Tudo isso foi preparado para o fim. Para ser destruído? Não. Para ser dado pelo Machia e pelo povo dos santos, o povo do Machia, para os descendentes de Abraão. Então lá na Bíblia já fala tudo isso. O que eu estou falando não é algo novo, só que eu estou desmitificando os textos da Bíblia lendária. Então o que ocorre? Focando no fato do mecanismo de defesa entre o Eterno, a defesa da integridade do Eterno, e o mecanismo que existe entre os reinos. O reino dos deuses pagãos, eles fazem guerra contra o reino dos profetas, o reino do Machia, o reino do profeta Elias. O reino do profeta Elias se dará através da criação de um governo, de uma nação para o povo do Eterno, aonde só haverá a lei do Eterno, onde só haverá o reino do Eterno e não vai haver pagão.
Então é dito lá na Bíblia que é a separação do trigo e do joio, a criação do reino de Deus na terra. Então o reino de Deus na terra é o reino do Mashiach, é o reino do profeta Elias. Trazendo mais clareza às informações, porque é um assunto muito polêmico, muito astronômico para ser falado assim de pronto. Então a gente traz uma delongas nas palavras, nas informações, até chegar às realidades, porque a realidade é muito complexa, é muito astronômica para poder falar de pronto. Então eu venho trazendo uma delonga nos vídeos, nos áudios, na documentação, para poder chegar ao esclarecimento final. No esclarecimento final é o seguinte: o profeta Elias é o Mashiach, é o filho do Eterno. Não é o filho do Deus da Bíblia, é o filho do Eterno da realidade. Num desdobramento ideológico e sem as mitificações da Bíblia. E o profeta Elias, o Mashiach, ele vem para tomar o governo das nações do mundo inteiro, mas por parte, por etapas, como uma escada, passo a passo. Primeiro a criação do Estado, primeiro a purificação do povo, a militarização do povo, a intelectualização do povo, a purificação do povo, a documentação pedagógica para instruir o povo na sua espiritualidade, para instruir o povo na verdadeira religião e etc. Então o que ocorre no mecanismo de proteção da integridade do Eterno é que o reino que ele criou dos deuses faz guerra contra o reino de Mashiach, o reino do profeta Elias, o reino das almas divinas da casa de Israel, do povo de Deus. Então você vê que os deuses estão fazendo guerra contra nós desde o nosso nascimento. Você tem experiência própria, não é só eu. Todos que são almas divinas sofrem uma grande guerra, uma grande retaliação, um grande conflito da parte dos deuses, dos reinos da terra, dos príncipes da terra, dos príncipes das cidades, das nações. Então esse é um mecanismo de defesa para a integridade do Eterno. Ou seja, se o Filho do Eterno não obedeceu ao Eterno, segundo as sombras lá da literatura bíblica que traz um extrato da lei divina, se o Filho de Deus não obedeceu ao Eterno, então os deuses os traz uma grande retaliação e não deixa os filhos do Eterno receber as promessas do Eterno. E se os deuses quiser se levantar contra o Eterno, então os filhos do Eterno faz guerra contra os deuses, e aí o que acontece? Os deuses perdem. Eles perdem a legalidade, eles perdem a força, digamos assim. Então, esse é um mecanismo que o Eterno usa para quê? Para que um reino gladie contra o outro e que ninguém seja mais do que o Eterno. Isso é óbvio, nunca ninguém vai ser mais do que o Eterno, mas é um mecanismo, essa engrenagem é um mecanismo que, por exemplo, o Mashiach, o profeta Elias, poderia aparecer e querer, porque ele tem a revelação que ele é o profeta Elias, querer ser mais do que os reis da terra, mais do que os príncipes da terra, mais do que as autoridades instituídas, depois de receber a plena revelação. Então aí o que ia acontecer? Os deuses pagãos, as autoridades das nações retaliariam o ministério do profeta Elias e ele não teria êxito na sua jornada, porque ele depende de cumprir uma legalidade, cumprir um estatuto de servo sofredor, para depois se revelar como o grande general do Eterno. Então, a princípio, ele tem que se revelar como um servo sofredor, ou seja, tem que se submeter à lei, se submeter às autoridades, se submeter a um jugo que o próprio Eterno criou como uma engrenagem para testar o Messias, para testar o Mashiach, para testar o profeta Elias, para ver se ele é temente ao Eterno. Ou seja, se ele não for temente ao Eterno, ele não terá êxito em nada, porque há grandes autoridades e fiscais, os deuses estão fiscalizando o ministério do profeta Elias. Da mesma forma, o profeta Elias está fazendo guerra contra o reino dos deuses pagãos, dos príncipes da terra, para requerer o benefício, para requerer a revelação que está para se manifestar, que é a entrega do povo do Eterno, a liberação do povo do Eterno. Então o profeta Elias está fazendo essa guerra. E se os deuses pagãos não quiser, como lá na história lendária do Egito lá,
o Moisés vai diante do faraó e diz assim: olha, o Eterno pediu, Deus pediu para que se libere o povo. E o faraó endurece o coração e fala: não vou liberar o povo. Então aí o Moisés faz sinais, prejudica o reino do faraó até que ele libere. Então dessa forma ocorre a engrenagem, essa parte desse mecanismo de que o profeta faz guerra contra as nações e as nações fazem guerra contra o profeta. Então logo, se as nações não respeitar o profeta, ele sofre. E se o profeta não respeitar todas as legislações, todos os ofícios, estatuto, ele também não tem êxito. Então quando Deus dá a criação, a origem, a vida, a animação a estes reinos, o Eterno já está protegido. A sua integridade, da sua divindade. Por que ele está protegido? Porque se um reino não respeitar o outro, automaticamente um vai retaliar o outro e vai destruir o outro. Ou seja, aqueles que não respeitar as regras, morrem. Um reino está disposto com tecnologia, com poder, para destruir o outro. Caso as regras, os estatutos, os regulamentos, os mandamentos não sejam observados à risca. Não seja observado ao pé da letra. Então, este é o mecanismo que Deus criou para com o Mashiach, para com o profeta Elias, para com os profetas do Eterno, os servos do Eterno e para com os deuses pagãos. Ou seja, o profeta Elias, o Mashiach, os deuses pagãos, os príncipes da terra estão abaixo do Eterno, são reinos secundários. E esses reinos estão dispostos de tecnologia para um destruir o outro, caso eles não sigam as regras. Ao pé da letra. Um consome o outro, destrói o outro. Tanto o profeta tem o poder para destruir a terra, quanto os reinos do mundo, os deuses pagãos têm poder para destruir os profetas. Caso não seja observado ao pé da letra cada detalhe dos estatutos, do regulamento, do astral que existe entre os profetas do Eterno e os deuses pagãos. Você está acompanhando o noticiário mundial, global? Você está acompanhando as enchentes? Os vulcões que estão explodindo em erupção? Você está acompanhando os desastres que estão acontecendo no mundo inteiro? Quem está fazendo isso? O conflito, a guerra entre o profeta Elias e os deuses das nações. O que repercute na guerra e na batalha espiritual, você vê na televisão. Explode lá nas erupções vulcânicas. Explode nas tempestades, nas secas. Este é o resultado da batalha espiritual entre o ministério do profeta Elias e das nações. Você não está vendo nada? Não está acontecendo nada em Brasília. Brasília não foi cercada de caminhões. Brasília não foi cercado por milhões de pessoas. Os presidentes, os presidenciáveis não estão apertados com a grande revolução que está acontecendo dentro da nação. Você acha que isso é o quê? Resultado da batalha espiritual entre o ministério do profeta Elias e o ministério dos deuses pagãos, dos príncipes da nação brasileira e das nações do mundo. Então você não vê se você não quiser enxergar. Mas existe um mecanismo, existe um gladiar, que eu não vou abrir mais detalhe aqui porque é coisa extensa e não é ainda para sua alçada. No tempo certo você vai saber. Mas existe um gladiar no astral entre o ministério do profeta Elias e das nações, que está representada dentro do Brasil. Você pode ver que no Brasil nós temos representantes do mundo inteiro. Nós temos um estado aqui dentro do Brasil, estados brasileiros que são só de franceses, outros estados só de italiano, outros só de africano. Você pode ver que a nação brasileira está configurada com uma representatividade de etnias de todas as nações da terra. Tem local dentro do estado de São Paulo que só tem japonês. Tem outros locais que tem comunidades inteiras de coreanos. Tem locais dentro da nação brasileira que só tem, por exemplo, haitianos e etc e tal. E aí segue. Ou seja, todas as nações da terra estão representadas dentro do Brasil. Para quê? Por que isso ocorre?
por causa do conflito, da guerra que teria nos últimos dias entre o ministério e a aparição do profeta Elias e todas as nações da terra. Então isso é um mecanismo que o Eterno usa entre os profetas e entre os príncipes, os reis. Estão gladiando contra o outro. O resultado disso você vê nos telejornais. As mortes, os assassinatos, os acidentes são um resultado do conflito, da batalha espiritual entre o meu ministério e a globalização. Quando eu estou lutando para viver, para não morrer, os deuses estão lutando para me matar, para me destruir, para me aniquilar. Quando eu não aguento mais, eu faço guerra no astral. Tá compreendendo? Então o resultado da minha guerra, estoura vulcão, furacão, terremoto, tempestade, acidente e uma série de desgraças mundo afora. Porque uma hora que eu não aguento mais a opressão, eu vou pro astral. E aí eu faço guerra, batalha. O resultado sai nos telejornais. Mas eu não vou entrar em detalhe. Quando os deuses não suportam mais as minhas retaliações, eles só faltam querer me matar. Eles colocam a polícia atrás de mim, os bandidos, os mendigos, as autoridades, eles fazem o inferno, eles tiram a minha alimentação, o meu sustento, eles me retaliam de todas as formas, a ponto de querer me destruir, me matar. Então esse é um grande gladiar entre os profetas do Eterno, entre o ministério do profeta Elias e das nações. Você sabe o inferno que eu passo dentro de Campinas, dentro dessa cidade? Você não tem noção. O Eterno tem me exaltado aqui dentro, mas você não sabe o inferno que eu passo em cada metro quadrado dessa cidade. O quanto de retaliação eu já sofri nessa cidade. Já tentaram me matar, já tentaram me atropelar, já me roubaram mais de 20 vezes. Você não sabe o que eu passo aqui dentro, você não tem noção. Tem dia que tem mais de 150 pessoas me cercando dentro da cidade. Bandidos, políticos, mercenários, autoridades, de tudo quanto é lugar que você puder imaginar. Então você não tem noção o que é o astral, o que é a batalha do profeta do Eterno entre os profetas das nações. É coisa terrível, eles usam tudo. Os deuses pagãos usam tudo que está à disposição. Autoridades, policiais, militares, empregados, mendigos, andarilhos, prostituta, advogados, pastor, o que você imaginar, é um inferno. Tem dia que eu tô cercado dentro da cidade igual um rato, correndo de um lado pro outro. Eu entro num lugar, tem 2, 3 me esperando. Eu vou para outro lugar, já tem mais 2. Vou no outro lugar, tem outro. E ninguém percebe essa movimentação, porque eles são muito, como que eu posso dizer, discreto. Você não percebe. Mas o profeta Elias está cercado de milhares de demônios. E ainda representado pelas pessoas. Então é uma coisa terrível. Aí você dirá assim, mas por que o profeta Elias passa por esse inferno astral? Por quê? Porque o Eterno está forjando no profeta Elias de Campinas uma psique de um arcanjo. Um arcanjo não tem a psique de um ser humano. Mas para se forjar um arcanjo, depende de tudo isso que você está vendo, relatado neste vídeo. Depende de uma sabatina infernal. Para se formar um arcanjo, um grande general, depende de uma grande sabatina. Para se moldar a psique de um ser astral, depende de uma grande sabatina. Cada luta, cada inferno astral que eu passo, eu aprendo um pouco mais. Eu estou um pouco mais intelectualizado. Então, acredito que ficou aí uma introdução extensa de vários assuntos, mas para que você entenda que se o profeta Elias não honrasse o Eterno, já estaria morto, com as mãozinhas assim, ó, no peito, dentro de um caixão. Não tem como eu vencer se eu não seguir as ordenanças, as regras, os regulamentos, os estatutos da lei divina que está disponibilizado no astral, que está também transcrito aí de forma sombreada na Bíblia. Não teria outro caminho. Esse é um mecanismo de proteção à integridade de Deus, do Eterno.
Ou seja, você é o profeta Elias, você é o Mashiach, mas você não é mais do que Deus. Você vai ter que obedecer a regra, a linha. Você vai ter que obedecer tudo para se revelar. Para quando você se revelar, você saber que Deus é Deus e não há ninguém maior do que Ele. Ninguém pode passar por cima da sua lei, das suas ordenanças, dos seus estatutos, dos seus regulamentos. A infração da lei, na sua alta instância, ela é penalizada pela morte. Por isso eu quase morri várias vezes, por chegar quase próximo à infração, a infringir a lei. E aí a morte se aproximou e o Eterno falou: não faz. Se você fizer, você vai morrer. Não tem negociata com o Eterno. Se você obedecer, a Bíblia deixou um rastro literário muito interessante. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você obedecer, você tem a recompensa. Se você pecar, o teu salário vai ser a morte, não tem outro. Com Deus não tem advogado. Você transgrediu, dependendo da instância que você transgrediu um mandamento, você está morto. Pronto, final. Não tem negociação. Quando você está diante de Deus, você já está diante do advogado que vai te defender, você já está diante do juiz, você já está diante do desembargador, diante do tribunal, diante de tudo, porque Deus, Ele é tudo. Então, quando você cair diante de Deus, dependendo da sua transgressão, é penalidade de morte. Então, toma cuidado. Deus, Ele não precisa que você proteja Ele, Ele já tem um mecanismo de proteção que protege a sua integridade. E Deus, Ele não dá murro em ponta de faca. Ele já criou um mecanismo de autoproteção, ou seja, ele já está protegido. Se você prevaricar, você vai morrer. Se você acertar, você tem disponibilizado à sua disposição diversos benefícios, diversos convênios. O rastro literário da Bíblia diz assim, livro de Deuteronômio fala entre as bênçãos e a maldição. Se vocês obedecerem atentamente os meus mandamentos, regulamentos, estatutos, ordenanças, preceito, que hoje vos ordeno, então virá sobre vós toda a bênção e vos alcançarão em todos os aspectos da sua vida. Porém, se vocês transgredirem os mandamentos, virão sobre vós toda a maldição e vos alcançarão. E não haverá quem vos livre. Isso é Deus, sem filtro. Isso é a realidade. Ali ainda está mitificado. Eu estou trazendo para você já fora da mitificação, já a realidade dos fatos. Então Deus tem um mecanismo de autodefesa. Se você pecar contra Deus, você vai ser destruído. Se você prevaricar, você vai ser aniquilado. Se os deuses quiserem se levantar contra o Eterno, os profetas os destrói. O seu reino, o seu império, tudo que eles têm. Se os profetas do Eterno prevaricarem contra o Eterno, os deuses matam os profetas do Eterno. Esse é um mecanismo de autodefesa que o Eterno tem para consigo. Ou seja, interessante para concluir esse vídeo. Ninguém constrói um reino sem primeiro levantar as trincheiras de defesa. Ninguém vai investir numa casa sem antes fazer uma grande fundação. Ninguém vai investir alta tecnologia, altos custos, sem antes colocar uma segurança de proteção. Então, da mesma forma, Deus investiu alto, pesado na minha vida, no meu ministério, e investiu alto, pesado no reino dos deuses, na globalização, nas nações antigas, ancestrais. Deus investiu altas quantidades de tecnologia, mas Deus se autoprotegeu de ninguém prevaricar contra Ele. Então você não precisa defender Deus, defenda a sua própria vida. Deus, ele já tem a sua autodefesa. Você lute para honrá-lo, para que você entre nos seus benefícios, nos seus convênios. Proteja a sua própria vida, senão você vai morrer. Eu tenho lutado para proteger a minha vida, para mim conseguir alcançar as promessas que Deus deixou através das sombras literárias da Bíblia, lá através dos escritos dos deuses. Lá os deuses copiou as promessas que está disponível a nós.
se nós atentamente obedecer os regulamentos, estatuto divino, da lei divina. Então, não precisa você proteger Deus. Proteja a si mesmo para você não morrer. Não precisa você defender Deus. É óbvio que a gente tem isso no nosso coração. O desejo de defender aquilo que a gente ama, aquilo que a gente conhece. Isso é uma lógica, mas eu estou dizendo para você no sentido do que ele não precisa da sua proteção, ele já está protegido. Óbvio que você tem a necessidade de honrá-lo a Deus, de protegê-lo, de reverenciá-lo, de defendê-lo. Isso é óbvio, mas ele não precisa. Se você defender Deus, você só vai ganhar mérito. Se você querer proteger as coisas do eterno, você vai ter mérito, mas ele não precisa. Lembra que ele já tem a sua autodefesa. Ele é Deus, ele é o soberano dos mundos. Então se preocupe em proteger a sua vida. E a proteção da sua vida está em você observar atentamente e cumprir as ordenanças, os estatutos, os mandamentos, os preceitos que Deus tem dado através do ministério do profeta Elias, para que você viva plena e abundantemente. Então acredito que aí ficou até interessante este vídeo. Vou dar para vocês aqui mais um vislumbre aqui, rodoviária de Campinas, centro de Campinas aqui, interior do estado de São Paulo, para você ver o local que o Eterno me colocou aqui como um oráculo, um canal aonde a divindade tem emanado conhecimento, sabedoria, instrução para trazer luz a vocês, que são o grande